Você já teve um pesadelo tão real que parecia te seguir quando acordava? E se esse pesadelo fosse você? Hoje, no Sussurros do Medo, você vai conhecer a história de Rodrigo, um homem assombrado pelo mesmo sonho desde a infância. Um sonho como uma criatura demoníaca que o persegue entre galhos. Um homem selvagem, com o rosto sempre coberto por cabelos negros. Mas o que Rodrigo vai descobrir é que o pior pesadelo não está dormindo. Ele está acordado. Prepare-se, diminua as luzes e não olhe para o espelho. A história de hoje vai te seguir até depois do vídeo acabar. Desde muito pequeno, Rodrigo carregava algo que ele mesmo não sabia nomear. Tinha apenas 3 anos quando acordou no meio da noite, gritando como se estivesse sendo esfaqueado. Seus pais correram até o quarto, o encontraram encolhido no canto da cama, chorando, com os olhos arregalados. E quando perguntaram o que aconteceu, ele disse com a voz falha: Ele veio me buscar. Aos 3 anos era impossível explicar melhor. Mas desde aquele dia, o mesmo sonho o acompanhou como uma sombra viva por toda a sua vida. No sonho, Rodrigo sempre estava sozinho, perdido numa floresta escura. Mas não era uma floresta comum. Os galhos das árvores eram retorcidos, secos, como dedos deformados apontando para ele. O ar era espesso, cheio de névoa e cheiro de coisa morta. Não havia vento, não havia céu. Apenas um manto negro acima das copas altas. Tudo ali parecia velho, esquecido por Deus. Rodrigo estava descalço, sentia a terra úmida e fria sobre os pés. E de repente, ouvia o som de algo se movendo acima dele. Estalos, rápidos, sequenciais. Como se algo ou alguém pulasse de galho em galho. Mas não era um animal. Era um homem. Ou algo parecido com um. Era alto, magro, com músculos definidos e cicatrizes cobrindo o corpo nu e sujo. Usava trapos pendurados como pele de animais. Mas o mais marcante era o rosto escondido por cabelos longos e negros, que caíam à frente como cortinas de sombras. Nunca dava para ver seu rosto. Nunca falava. Nunca parava. Apenas o seguia. Saltava com precisão sobre-humana entre os galhos, sempre acima de Rodrigo, como uma fera caçando sua presa, sem pressa, porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele pegaria. Rodrigo corria, sempre. Caía, arranhava os braços nos espinhos, se feria nas raízes, mas jamais conseguia sair da floresta. A floresta era infinita, e o caçador, incansável. Na vida real, Rodrigo foi crescendo, mas o sonho nunca cessou. Aos 7 anos, seus pais começaram a se preocupar. Ele falava dormindo, gritava nomes, acordava com os lençóis rasgados, desenhava o homem encurvado nas árvores com os cabelos caindo sobre o rosto. Psiquiatras disseram que era trauma, pesadelos infantis. Prescreveram remédios. Nada funcionou. Aos 13, começou a ter pequenos apagões. Dormia no colégio. Sentia-se observado em lugares vazios. Passou a evitar espelhos. Dizia que às vezes via coisas neles. Aos 18, tentou se matar. Disse que, se ferisse no mundo real, talvez o homem não o perseguisse mais nos sonhos. Mas o sonho voltou. Mais escuro. Mais real. Aos 25 anos, Rodrigo já não vivia, apenas existia. Tinha medo de dormir, medo de sonhar. Era um zumbi de olhos fundos, tomado pela insônia e ansiedade. Mas numa certa noite, talvez por exaustão, talvez por destino, ele dormiu profundamente. E sonhou. Desta vez, porém, não correu. Ficou parado no meio da floresta, cansado de fugir. Deixou que o som dos galhos se aproximassem.
sentiu o peso da presença acima dele. E quando o caçador caiu no chão, a apenas alguns passos, Rodrigo não correu. "Quem é você?" ele gritou, num tom de desespero e desafio. O homem não respondeu. Apenas respirava, longamente, como se estivesse sentindo o cheiro do medo. Então deu um passo, depois outro, e parou à frente de Rodrigo. Silêncio absoluto. Com as mãos sujas, lentamente, ele começou a afastar os cabelos do rosto. Rodrigo sentiu o coração parar, o tempo se distorceu, a floresta pareceu prender o fôlego. E então, ele viu. Não era um monstro, não era uma fera, era ele, Rodrigo, o mesmo rosto, mas envelhecido, deformado, com cicatrizes profundas, os olhos vazios, completamente negros, a pele queimada em partes, a boca aberta num sorriso doentio, quebrado, sem alma. Rodrigo gritou, mas não havia som. Tentou correr, mas as pernas não respondiam. E o caçador falou, não com a boca, mas com a voz que invadiu sua mente como um eco dentro do crânio. Eu sou o que você tem medo de ser. Eu sou o que você será. Eu sou você. Rodrigo acordou com um pulo, coberto de suor, mas havia algo estranho, muito estranho. O quarto estava escuro, mesmo com o ajabur aceso, e no espelho do armário havia marcas, como se alguém tivesse pressionado os dedos sujos contra o vidro. Ele se aproximou, trêmulo, e então viu cabelos presos no canto do espelho, longos, negros, molhados. E mais, no chão do quarto, pequenos fragmentos de galhos quebrados, como se algo tivesse caído ali de uma árvore. Mas ele morava em um apartamento no 9º andar. Desde aquela noite, Rodrigo nunca mais sonhou. Mas também nunca mais dormiu em paz, porque agora o caçador não está mais nos sonhos. Está acordado, dentro dele. E todas as vezes que passa por um espelho, Rodrigo desvia o olhar, pois sabe que se encarar demais, vai ver aquele sorriso e finalmente esquecer quem é, porque o caçador das sombras espera pacientemente. Ele não tem pressa. Ele já venceu. A brilhar nos sussurros do medo, venha se assustar. Medo, mistério, não dá pra escapar. Cuidado, o terror está a espreitar.